Meus amados, paz de Cristo, que ela vos seja multiplicada. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Já ouviu falar sobre a cidade de refúgio? Já, por curiosidade, deu uma observada como funcionava? Das 6 cidades de refúgio estabelecidas, 3 conseguiu ser estabelecida antes do processo. Moisés, no livro de Números, já faz menção das cidades e das nossas necessidades. O porquê das cidades de refúgio. Elas 6 ficaram espalhadas em locais estratégicos para que toda a Palestina, de alguma maneira, tivesse uma cidade de refúgio próximo. Pois a cidade de refúgio servia, como o nome o propõe, um local de refugiar aqueles que estavam sendo ameaçados por morte, aqueles que estavam sendo ameaçados por algum dano feito a algum patrimônio, a alguma pessoa, de maneira que, enquanto não fosse julgada devidamente as causas, ele poderia estar refugiado em uma dessas cidades. Caso não, o vingador do sangue poderia lhe alcançar e assim tirar a sua vida. Para que pessoas não morressem inocentemente, Deus já havia dado uma ordem por intermédio de Moisés, dizendo acerca da necessidade das cidades de refúgio. Então, em Gileade, Gade, em Manassés, esses territórios, cada um deles havia uma cidade de refúgio. Depois que José, ele leva o povo, aquela questão toda do Egito, se estabelece pelo menos mais 3 cidades de refúgio, em Naftali, Efraim e Hebrom. Justamente para que em cada ponto da Palestina, essas 3 de Naftali, de Efraim e Hebrom, ficava depois do rio Gades, justamente para que de um lado e de outro tivesse cidade de refúgio. Porque a cidade de refúgio funcionava da seguinte maneira: as pessoas se refugiavam lá por conta dos seus crimes, das suas dificuldades que estavam dificilmente sendo resolvidas ali entre as partes, e corria para a cidade de refúgio. Uma estratégia de uma situação civil que estava sendo vivido pelo povo de Deus. Um cuidado de Deus aqui na terra para que a mortandade e o derramamento de sangue inocente fosse de alguma forma sanado, eliminado ou até diminuído, se não fosse o caso de eliminar totalmente. E as cidades de refúgio estavam para isso, regida pelos sumos sacerdotes. A morte do sumo sacerdote, mediante a estadia ou tempo em que a pessoa refugiada ficava lá, representava para ele a sua proteção. O sumo sacerdote morria, essa pessoa tinha a sua pena, o seu processo liberado, podendo assim retornar à sua cidade, à sua pátria, o seu local da onde outrora havia saído fugido. Então funcionava mais ou menos assim, mas a população cristã humana aumentou. Não tratamos mais a cidade de refúgio como umas questões cíveis, até porque cada nação, cada povo, cada etnia tem uma regra, uma legislação própria a ser seguida. Mas cuidando de uma questão semelhante a essa, muito mais no mundo espiritual, Deus utiliza o salmista dizendo: eu sou seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus agora se coloca como esse refúgio, já que as cidades que conhecemos como refúgio era para guardar aqueles que tinham alguns tipos de problemas, aquele que tinha suas necessidades. E o sumo sacerdote dessa cidade é o próprio Deus. Haja vista, esse próprio Deus não morre, até porque ele não está preso às intempéries como nós, ele é eterno. Então esse sumo sacerdote não morre, então a nossa proteção é uma proteção eterna, desde que estejamos em Deus. Ele diz: eu sou o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é qualquer refúgio não, meu querido, é um refúgio fortificado, é um refúgio muito pronto e próximo, não daqueles que cercavam a Palestina. Esse refúgio está hoje perto de você, para qual que seja a sua necessidade.
Ele diz: eu sou o socorro presente na hora da angústia. Está angustiado? Busca refúgio em Deus. Está angustiado? Há uma presença de Deus em todos os lugares desta terra em que nós podemos recorrer a esse Deus como nosso refúgio. Então, a sua vida não está no fim, não. Esse não é o fim da sua vida. As situações vividas por você pode estar parecendo o derradeiro momento da sua história. Não, mas eu tenho uma novidade para você. O Deus que é o refúgio, Ele também cuida da sua vida. Ele também é o Senhor da vida. Ele também é o Senhor que cuida, que guarda, que te dá paz. E nessa tarde, hoje é uma tarde do dia 8 de abril de 2019, eu quero deixar essa palavra para você. Busque refúgio em Deus. Se refugie no Senhor. Ainda há esperança para você, para a sua vida. A sua história não terminará desse jeito, desde que você busque refúgio no Senhor. Ele é o teu refúgio, é a tua fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Ele está presente agora aí, nesses momentos angustiosos que você pode estar passando. E ele diz: se refugie em mim. Se refugie em mim que eu mudo essa história. O inimigo não te alcançará porque você está em mim, que eu sou o teu refúgio. E quando você estiver em mim, ele não pode te alcançar, não pode te tocar, ele não pode fazer aquilo que é o planejamento dele. Porque se você estiver em mim, o planejamento que acontecerá na sua vida é os meus planejamentos, diz o Senhor. Porque tudo está no controle das mãos do Senhor. O profeta Isaías diz, no capítulo 43, versículo 13, eu quero aqui parafrasear uma vez mais esse texto. Ainda antes que houvesse dia, esse refúgio diz: eu sou. E não tem ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir. Ele é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é o teu socorro.